Eu vou começar assim, ó. Vai pra casa do Carvalho, vai jogar baralho, vai comer caju, vai pra pera que partiu, bando de vagabundo, bando de incompetente. Continua defendendo esse verme desse Pedrinho, continua defendendo esse verme. Vai tudo pra pera que pariu, vai jogar baralho lá na casa do Carvalho. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais essa mundiça de elenco, mundiça de time, time sem alma, vestir uma camisa pesada com um bando de incompetente desse daí. Vai tudo lá pegar a pera que pariu, a casa do Carvalho, a casa do Chapéu e onde que for. Some do Vasco, Pedrinho. Vai pros quintos da beirada do Judas. Some do Vasco, incompetente, verme, miserável, maldito, incompetente, incompetente, ninguém aguenta você mais, ninguém aguenta, time morto, não tem um jogador de beirada no time, não tem um jogador que desequilibra. Até quando vai continuar essa merda? Ah, mas o Campelo foi ruim, ah, mas o Salgado foi ruim, mas o Eurico foi ruim. Você é pior do que eles, seu incompetente. Pega esse grupinho seu aí, ó, Felipe, Alegria, Scout do Bangu, Lucas Oliveira, Carlos Amadeu, vai pra puta que te pariu. Marcelo Santana, vai queimar lá onde que ninguém te quer, lá no ar-condicionado de 200 graus. Vai a merda, time de bosta. Estou aqui com o meu amigo Pedrinho, candidato à presidência do Vasco da Gama. Se ele for eleito, eu darei todo o meu apoio a ele e à torcida do Vasco da Gama. Pode ter certeza que ele será um grande presidente, com o meu apoio e com o que eu puder fazer por ele. Muito obrigado, José. Para mim é um prazer. Todas as visitas que nós tivemos aqui sempre fomos muito bem recebidos. Para mim é uma honra ter o senhor do meu lado. Se Deus quiser, a gente vai fazer um Vasco grande. Muito obrigado. E espero que você seja eleito para a felicidade do torcedor vascaíno. Obrigado. Pessoa muito especial, mas diretamente com o seu José, que se tornou um grande amigo. A relação foi surgindo porque nós fomos a São Paulo para ver a estrutura do Allianz Parque, pensando já na modernização de São Januário, e depois a gente pegou uma relação muito íntima com o seu José, onde ele demonstrou interesse em colaborar com relação ao Vasco na minha, obviamente, candidatura, sendo eleito isso confirmado. A gente precisa avaliar algumas coisas contratuais pelo interesse dele do name rights, pela questão, a galera do jurídico ainda está estudando muito a questão do contrato para ver se a gente tem o direito do name rights ou não. E ele está disposto a ajudar o Vasco, isso é um ponto e não tem nada a ver com relação a 777. Sabem, eu sou presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Em novembro nós teremos eleição. Eu sou candidata à reeleição do Palmeiras. E eu, como presidente do Palmeiras, meu marido como primeiro cavalheiro do Palmeiras, ele não poderia, hipótese nenhuma, negociar a compra de algum clube. Claro que não. Eu só falo do Palmeiras, eu só penso no Palmeiras, eu só luto pelo Palmeiras. Mas no papel de patrocinador, seria o caso? Também não. Não se tratou dessa hipótese? Não. Eu só falo do Palmeiras. Meu marido também, sabe? Mas não o Vasco. Como eu sou, minhas empresas são grandes patrocinadores do futebol brasileiro, de tempos em tempos procuram a gente, não o Vasco, tá? Outros clubes, para patrocinarmos outros clubes. Mas nós só temos interesse na Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras está ficando muito forte. Tenho alguns parceiros, uns apareceram, mas eu não tenho legitimidade para publicar, porque assim, eu não sou eleito, né? Mas obviamente depois da candidatura a gente tem alguns projetos bem encaminhados para a revitalização e modernização de São Januário. Alguns processos precisam acontecer para que isso seja viável, mas é um objetivo forte.
E mais um ponto que essa pergunta é interessante, porque aí a gente traz de novo o Vasco associativo não é futebol. Claro que é. Se eu vou... E esperamos que chegue um investidor para acelerar isso. Se não chegar, a gente vai fazer do mesmo jeito, porque assim, alguém tem que fazer isso. Senão você vai só aumentar a dívida. Você só vai aumentar. E um dos pontos também que eu tinha esquecido do investidor é atacar a dívida com dinheiro novo, que não foi feito. O que foi feito no Vasco, que a gente abriu uma comissão de investigação, e é bom citar aqui, senhor Salgado, senhor Vitor Roma, senhor Luiz Melo, senhor Adriano Mendes, senhor Júlio Brantes, esses caras têm que prestar conta, pô. E esperar. Enquanto eu for presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, a minha intenção vai ser vender a Vasco SAF. Vocês estão ouvindo isso da minha boca. A minha intenção vai ser vender. Vender é um outro processo. Então, a minha intenção é vender. Paralelo a isso, eu não posso ficar sentado no sofá de casa esperando um investidor, porque eu tenho contas para pagar. E eu preciso fazer com que o clube ande. Eu tenho dívidas, eu tenho compromissos. Com isso, eu tenho que fazer uma reestruturação financeira. Pegando já a palavra reestruturação, o torcedor, ele tem todo o direito, porque eu sou um deles, na função de presidente, de nunca mais querer ouvir essa palavra reestruturação, porque ela já foi dita milhões e milhões de vezes. Tá aí, galera, fiz questão de pegar parte por parte do vídeo para mostrar para você que ainda acredita em papo furado do Pedrinho em relação a pagamento de dívidas, né, de papo de austeridade dentro do clube. Tá aí para você, torcedor, né, que ainda tá iludido que o Pedrinho vai pagar 1 bilhão de dívida, né, que daqui a 2, 3 anos ele vai montar um timaço pro Vasco. Como disse Marcelo Santana em várias entrevistas coletivas do Vasco, o campo grita e o campo tá gritando. O Vasco não conseguiu vencer o Sampaio Corrêa e tem Flamengo e Botafogo pela frente. O que vai acontecer no clássico com esse time medíocre do Vasco em campo? Com esses jogadores sem postura, com esse treinador aí que não tem como fazer mudanças, né? E a responsabilidade também é dele, porque ele chega na entrevista coletiva desde apontar, né, as falhas e o que o Vasco tem que trazer no mercado, ele fica apoiando a diretoria, dizendo que tá difícil, então a responsabilidade também é sua, Fábio Carilli. Então, o torcedor vascaíno quer reforços, a gente vai trazer novidades importantes do Vasco nesse vídeo. Peço para você, torcedor vascaíno, acompanhar esse vídeo até o final. E claro, se você não é inscrito, bora lá se inscrever, ó. Aqui não é canal de passador de pano, não. Aqui é canal de torcedor para torcedor. Aqui a gente não torce para ídolo do Vasco. Aqui a gente torce pro Vasco. Então, sempre ao lado do nosso clube, a gente vai trazer as informações para o torcedor vascaíno no vídeo de hoje. Então, vou trazer mais vídeo aqui, ó, do Pedrinho falando isso aqui com a eleição do Vasco. Bora lá. Não me considero um apaixonado pelo Vasco, muito preparado para exercer. Eu sei qual é o meu papel, eu sei qual é a minha função, eu sei que se a torcida votar em mim, eu sei o que ela espera de mim. Quando ele tava, né, pra ganhar, olha só. A torcida olha pra mim e fala assim, pô, eu quero esse cara, eu sei que ela quer. A emoção. Eu não vou inventar, eu não vou prometer o que eu não entrego. Ó. Ela sabe que tem um cara ali que é apaixonado. Só que esse cara que é apaixonado, ele não é. Eu não sou um cara burro. Sério? Eu sou um cara que, quando eu dou esse passo para colocar em risco o carinho do torcedor, eu coloco em risco com segurança. Fazendo o quê? A capacidade de um gestor é saber botar os melhores na caixinha certa. Botou mesmo, hein? Pra mim não tem loteamento. Pô, se você me apoiar, você fica... Não tem loteamento. Isso aí é uma coisa não que acontece existe muito, loteamento. Né? Vai estar os melhores nos melhores lugares. É isso que eu acredito. Vai estar os melhores. Não me considero um apaixonado. Ele é apaixonado, gente. Apaixonado pelo Vasco. Vai estar os melhores
né, nos melhores lugares. Então, o torcedor tá vendo refletir em campo o time que o Pedrinho tá montando até agora. Jogador discutindo com o torcedor, não dando entrevista, jogadores sem vontade nenhuma de estar em campo. Parece aquele trabalhador, né, que já tá cansado com o trabalho. Sabe o time do Vasco que a gente está vendo agora? É aquele trabalhador que já tá cansado de ir na empresa, vai lá para bater ponto só para não perder o dia. Esses são os jogadores do Vasco hoje, que estão representando a camisa de milhões de torcedores do Vasco, mais de 25 milhões de torcedores vascaínos. São esses jogadores que estão representando a nossa camisa, né? E cadê? Até agora, eu não tô vendo cobrança, né? Eu não tô vendo cobrança. Estão esperando tomar, né, porrada no clássico pro Flamengo, de 6, de 7 pro Flamengo, pro Botafogo, pra fazer cobrança. Cadê as organizadas agora? Né? Porque o Pedrinho salvou o Vasco da 7-1, né? Porque chegou como salvador da pátria. Salvou o Vasco da empresa 7-1, né? Mas e agora? Quem vai salvar o Vasco do Pedrinho? E aí, torcedor? Essa palavra fica para o torcedor vascaíno em relação a quem vai salvar o Vasco da mão do Pedrinho. Agora eu vou trazer aqui, olha só, esse João Vitor que custou 40 milhões, um dos jogadores mais caros da história do Vasco, né? Claro que isso aqui, né, aquela empresa 7-1 que estava dentro do Vasco, com certeza superfaturou. Esse jogador não vale nem 10 milhões, né? E João Vitor discutiu com torcedores após o fim da partida contra o Sampaio Corrêa. Além dos caras não jogar bosta nenhuma, jogadores horrível, aonde que esse cara custa 40 milhões? E é a contratação mais cara da história do Vasco. Tá de sacanagem, né? Aí um jogador desse horroroso, um jogador desse horrível, que esse zagueiro aí que a gente fala, é o João Vitor e mais um. Ele é outro horrível, outro jogador horrível, que não tá com vontade nenhuma de vestir a camisa do Vasco. Tem que sair do clube. Depois dessa discussão que ele teve contra os torcedores do Vasco, que tem todo o direito de cobrar. O torcedor pagou ingresso caro pra ver essa porcaria desse time e esse jogador aí discutindo com o torcedor que pagou ingresso pra ir lá. Tem que mandar embora. Tem que vender esse jogador. Horroroso. Eu vou trazer o vídeo dele aqui, galera. Discussão e mandar ele tomar naquele lugar. Olha esse João Vitor aí discutindo com os torcedores do Vasco após o jogo. Olha só, galera. Olha o Felipe ali olhando. Cara, tá de sacanagem esse João Vitor. Nervosinho ainda. Ainda tá nervosinho. O time não joga bosta nenhuma. Não apresenta nada. E o jogador vai pra discutir com o torcedor que pagou ingresso. Pra pagar você, jogador horroroso que tá vestindo a camisa do Vasco. Que muitos se iludiram que ele é titular absoluto na zaga do Vasco. Pelo amor de Deus, né, cara? Aí, né, o Pedrinho disse, não quero violência. Eu não quero violência, não pode violência. Que eu vou ficar aqui 3 anos na minha gestão, mas eu não aceito violência. Criticar pode me criticar. Velho papo da história de que o Vasco não tem dinheiro. Parem de cair nessa, torcedor vascaíno. Parem de cair nesse papo furado. Todos os clubes, deixa eu deixar bem claro, pesquisa aí você mesmo no Google, pega a pesquisa e pesquisa os clubes mais endividados do Brasil. Vocês vão ver que eles estão lá na ponta de Campeonato Brasileiro, estão decidindo o título. Por quê? Porque mesmo endividado, eles contratam jogadores bons, eles contratam jogadores caros. O São Paulo trouxe o Lucas Moura, trouxe o Oscar, o Corinthians trouxe Depay, Thales Magno, entre outros jogadores que eles estão trazendo. O Santos está trazendo o Neymar subindo da 2ª divisão. Tenho certeza que o Santos é mais endividado que o Vasco. O Santos está trazendo um monte de jogador bom. E o Vasco? O Atlético Mineiro contrata um monte de jogador bom, chegou na final de Copa do Brasil, perdeu, mas chegou na final, ganhou dinheiro. Chegou na final da Libertadores. Com os jogadores aí, vamos lá colocar,
né, contratados, Paulinho, que era para estar no Vasco, que não veio, Hulk. Todos esses clubes têm dívida, são endividados. Pode colocar na sua lista aí, pode fazer pesquisa que você fizer, que você vai achar. O Flamengo é endividado. Agora o Vasco é endividado, tem que ter papo de austeridade para pagar dívida, porque não pode contratar jogador que agora a gente vai pagar dívida de 1 bilhão. E tem torcedor caindo no papo, que agora vai renovar o Vasco, que vai pagar a dívida. Isso é papo de cara que não tem competência para estar onde está. Entrou, tá esperando recuperar judicialmente, né, a parte da 7-1, que tá na justiça, para vender o Vasco, para revender o futebol do Vasco. Então parem, torcedor, de se iludir. Parem de se iludir com esse papo que o Vasco não tem dinheiro, que a gente vai pagar dívida. Isso é pro torcedor não cobrar. E a cobrança tem que ser feita. E aqui a gente não vai passar pano. Aqui a gente defende o Vasco. Aqui a gente, no ídolo é Deus, tá lá no céu. Não tem Pedrinho que é ídolo, que tá lá no comando e que pode fazer, né? E, cara, como é que o torcedor do Vasco aceita isso? Vai esperar tomar porrada pro Flamengo, né? Outro pau pro Flamengo, porque do jeito que esse time entrou em campo contra o Sampaio Corrêa, nos últimos 3 jogos, não é contra o Sampaio Corrêa só, o Vasco vai tomar outra pancada pro Flamengo, pro Botafogo, tá evidente isso. Nem os mais otimistas estão aqui no comentário do vídeo para comentar a favor do Vasco, porque não tem condição. O campo está gritando, como disse o incompetente Marcelo Santana. Beleza, galera? Então vamos lá continuar trazendo aqui, ó. O vídeo vai ser longo aí, mas vamos trazer a reação do Felipe com o jogo do Vasco. Bora lá acompanhar. E a gente tá mostrando aí uma parte do estádio onde tá lá o Felipe. Olha a reação dele. E também integrantes aí da comissão técnica, né? Integrantes os caras que comandam o Vasco, e o Felipe mostrando muita insatisfação, né? Muita insatisfação, só pelas expressões do... Só o Felipe não, cara. 1 milhão de torcedores do Vasco já não aguenta mais. Não é só o Felipe não. Tá debaixo do ar-condicionado ganhando dinheiro não. Entendeu? Ele também faz parte disso aí, né? Então vamos lá, galera. Aqui, ó. Absurdo. Outra notícia aí que saiu. Jean Davi foi vetado 3 vezes pelo scout do Vasco antes de ser contratado pelo Marcelo Santana. Mostra mais ainda a incompetência do Marcelo Santana. Mostra a incompetência do senhor Pedrinho, que disse em entrevista coletiva, né, que um jogador convocado pela seleção do Chile não poderia ser ruim. Que com certeza ele ia demonstrar, era só questão de adaptação, que daqui a pouco ele ia começar a jogar um futebol maravilhoso. E cadê até agora? Deu um chute pro gol ontem, foi a única coisa que ele fez em 10 jogos que ele já jogou com a camisa do Vasco. Pelo amor de Deus, gente, até onde que o torcedor vai aturar isso? O torcedor do Vasco já não aguenta mais. Aí vem gente apoiar Pedrinho com papo que vai pagar a dívida daqui a 10 anos. Aí eu não vou pedir paciência pro torcedor. Eu não posso pedir, mas eu vou pagar a dívida. Tem que passar por esse processo. Tem que passar o escambau, meu filho. Você tem que contratar jogador. Tem que trazer reforço. Porque se você sentou na cadeira de presidente do Vasco, você tem que agora ter toda a responsabilidade de colocar o Vasco no seu devido lugar. Não é papinho que vai pagar a dívida, que vai trazer título pro Vasco, não. Entendeu? Então vamos lá continuar trazendo aí, ó. Tentaram dar, ó, Fenerbahçe decide não contratar GB ao descobrir lesão na perna direita do atacante. Imprensa turca, segundo a Informa News na Colina, imprensa turca afirma que o Fenerbahçe está cancelando a contratação do GB. É isso mesmo. Por causa da lesão da perna direita, o atacante precisaria de uma cirurgia e o tempo seria de 8 a 10 meses. Olha que vergonha que o Vasco está passando, cara. Tentando passar jogador para os outros lesionado. Custaria ali cerca de 3 a 4 milhões de euros. Parecia que ia ser a compra desse GB. O jogador tá de volta.
Olha o que tá acontecendo no Vasco, gente. Estão achando que lá não tem médico pra avaliar o jogador? Vocês são de sacanagem, cara. Tentaram passar o GB pra lá, os caras... Pô, ele foi passar pelo exame médico e cancelaram a contratação do jogador. Olha o que o Vasco tá passando no mercado, cara. Nem pra vender esses caras estão servindo. Jogador que não tem condição de entrar em campo. Ah, tá de sacanagem, cara. É brincadeira. E olha só outra, ó. Vasco é notificado por dívida com o Orelano. A Argentina alega falta de pagamento de salário. Segundo aí o podcast Cruz Maltino, publicou aí, ó, o atacante argentino, emprestado aí, né, pro clube dos Estados Unidos em 2024, alega falta de pagamento de salário durante toda a temporada. O Vasco, que deveria honrar os valores do acordo, afirma que houve erro na documentação dos empresários do jogador. O Orelano foi vendido por 3 milhões, mas ironicamente hoje brilha nos Estados Unidos na posição em que o Vasco busca reforçar, né? 12 gols, 5 assistências. Então, cara, isso aí eu vou falar mais da 7-1, que foi incompetente de trazer esse jogador pro Vasco. Aí não podemos jogar a responsabilidade em cima da gestão do Vasco, mas não foi pago também o salário pro jogador lá. Então, galera, olha que complicação, uma coisa em cima da outra, né? É difícil, cara, é difícil a gente vir até aqui falar pro torcedor vascaíno. Eu quero a opinião de vocês aqui no comentário do vídeo, que é muito importante a opinião de vocês. O comentário de vocês ajuda esse vídeo a chegar a mais torcedor, o like de vocês também. Então, galera, bora lá deixar o like. Aqui não tem nenhum caça-like, não. Eu quero que vocês deixem o like para que esse vídeo possa chegar até essa gestão incompetente. O que eles estão fazendo com a torcida do Vasco não tem cabimento. E eu não tô vendo nada de bom nessa gestão. Por isso que a gente vai criticar aqui. Aqui não tem ídolo. Ah, que jogou no Vasco é ídolo, que ele ama o Vasco. Ele tem que mostrar isso lá. Sentado como ele tá fazendo, esperando o quê? Vender o Vasco? Pelo amor de Deus, galera. Aí saiu o papo aí, ó, com Garré, né? Que corre positivamente salário, luva de contrato e multa. Esse camisa 10 pode chegar aí no Vasco. O atacante argentino de 24 anos, né, que foi oferecido pro Vasco. O Vasco tá muito perto de anunciar o jogador. Só que quem acredita? Camisa 10 chegando no Vasco, como eu coloquei na capa. Camisa 10 tá chegando aí. Mas e aí? Quem que tá acreditando nessa contratação? Porque o torcedor do Vasco já tá cansado. Cansado, cara, de ver aí. O Vasco tá contratando jogador. Chega outro clube e pega. O Vasco vai anunciar tal jogador. Quando a gente vê, tá em outro clube. Então o torcedor já tá cansado, cara. O torcedor já não aguenta mais. Aí critica o youtuber, né? Mas não critica quem tem que criticar. Quem tá sentado lá fazendo contratação. Os omissos que estão na diretoria do Vasco, que falaram para o torcedor vascaíno que quando entrasse ia mostrar o contrato da 7-1, que ia ter transparência dentro do clube, né? Aí quando vem na entrevista coletiva... Quando pegam ele na entrevista lá que ele foi na Copa do Brasil, não foi entrevista coletiva, né? Que pararam ele pra falar com ele, aí que ele foi falar sobre contratação, mas botar a cara pra explicar pro torcedor o que tá acontecendo dentro do clube, ele não colocou, né? Não colocou a cara. Tiveram que cercar ele lá pra parar ele pra perguntar o que tava acontecendo, né? Porque pra vir entrevista coletiva, cadê o Marcelo Santana? Cadê que ele tá agindo para contratar jogador? Tá aí parado, cara. Então, o torcedor sofre. E olha, galera, a gente tem 2 clássicos pela frente e o Vasco jogando esse futebol medíocre, já dá para se esperar, né? Jogando com esse futebol ridículo, a gente vai tomar outra sapatada. Futebol é futebol, né? A gente sabe que clássico é clássico, mas você não vê, o Vasco levantou o defunto Fluminense, que já tava morto. É brincadeira, cara. O torcedor já tá cansado. Aí vem um cara com um papo que vai pagar a dívida, que o Vasco tem que passar por isso. Estamos passando por isso há 20 anos. Aí entra um cara lá falando que o torcedor do Vasco tem que esperar, porque tem que passar por esse processo. Tá de sacanagem, né? Você aí do outro lado, já não aguenta mais ver o time do Vasco em campo. Já não aguenta mais ver jogadores medíocres vestir a camisa do nosso clube. Valeu, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo aí.